elevando o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de luz, envolvidos nas energias salutares trazidas pela espiritualidade para nos beneficiar, que nós possamos de nossa parte nos resguardar de pensamentos que possam nos desviar do nosso objetivo, que é aproveitar a palestra da noite, que será proferida pelo nosso companheiro Rogério, de aproveitar essas energias, então que nós consigamos permanecer receptivos e focados para que a gente realmente se beneficie de tudo que a casa tem para aproveitar. Que ao retornarmos aos nossos lares, levemos conosco a lição da noite para que possamos praticá-la no nosso dia a dia e essas energias para que possam nos auxiliar, para que nós possamos nos resguardar, nos defender de tudo aquilo que nos desestrutura, que nos desequilibra e dessa forma possamos prosseguir em nossa caminhada de aprendizado, de burilamento e principalmente do aprendizado do amor ao próximo. Que assim seja. Rogério. É sempre motivo de alegria nós podemos avaliar nossa vida, refletir acerca daqueles assuntos que nos fazem pensar um pouco melhor sobre o que cada um de nós faz consigo na vida que tem, que nos levam a agradecer momentos como esse, momentos em que nós revemos alguns amigos já de uma caminhada, mas também que podemos fazer novos amigos também, para que possamos construir essa que é a nossa vida, que faz parte de um destino que nós escolhemos. E obviamente que as nossas escolhas, a depender daquilo que vivemos, sempre nos levam a uma trajetória que muitas das vezes nós nos decepcionamos, ou às vezes nós agradecemos pelos momentos felizes que encontramos. Obviamente que, independente da nossa crença, das nossas escolhas, daquilo que nós queremos, a criatura humana, como todos nós, procuramos a felicidade. Procuramos momentos que nos façam encontrar uma certa satisfação, uma alegria por aquilo que vivemos. E todos nós, independente principalmente da religião que nós escolhemos, procuramos todos os dias um caminho que nos leve à felicidade. Contudo, nós, como criaturas que somos buscadores dessa chamada felicidade, nós colocamos principalmente, mesmo com o conhecimento de que a nossa realidade é espiritual, a nossa felicidade é assentada num tripé com características muito próprias, características essencialmente materiais, porque a nossa vivência em si, aquilo que julgamos que nos faz bem, via de regra é material. Nós poderíamos caracterizar o primeiro desses apoios contido nesse tripé como recursos financeiros. Para nós, no nosso íntimo, a nossa ideia de que se nós fôssemos ricos, se tivéssemos dinheiro para poder fazer aquilo que gostaríamos de fazer, nós seríamos criaturas até mais felizes. Poderíamos dizer até que com esses bordões da nossa sociedade de que dinheiro não traz felicidade. E alguns diriam, mas manda buscar. E nós ficamos meio que a pensar sobre o significado disso da nossa vida. Sabemos que como espíritas, nós até já observamos que existe uma verdade para todos nós, que é uma verdade muito subjetiva. O dinheiro é uma das piores provas da vida de alguém que encarnado está. Mas nós, na nossa intimidade, na nossa oração, à noite, falando com o nosso Pai, com Deus, com o anjo da guarda, cada um fale com o seu protetor melhor, nós conversamos mais ou menos assim: olha, Deus, eu sei que dinheiro é uma das piores provas, mas eu sou espírita, eu sou caridoso, eu sou bom demais, pode mandar. Manda com força, que daí eu vou ajudar o centro espírita, eu vou fazer muita caridade. Se eu ganhar na cena, então melhor ainda. E vai que, acontece uma felicidade dessa na nossa vida, na nossa ideia, e aí a gente logo pensa, primeiro eu vou viajar, porque
eu preciso conhecer o mundo, eu acho que até agora eu só trabalhei, eu só me atormentei com um monte de problema, depois eu vejo isso de caridade. E aí a gente vai vivendo a nossa vida e esquece a essencialidade que nós poderíamos colocar como recurso financeiro de um instrumento na nossa vida para que a gente faça a felicidade não somente nossa, mas dos outros, através de um serviço muito bem prestado para a sociedade em si. E o segundo ponto principal, do ponto de vista da nossa felicidade ainda um tanto quanto materialista, seria os nossos relacionamentos interpessoais. Relacionamentos esses que podem ser calcados na nossa amizade, nas pessoas que vivem conosco no trabalho, mas também naquela criatura especial que a gente conhece como Mo ou Benê, a depender do lugar, mas aquela criatura que às vezes a gente deixa em casa e vem para o centro espírita orar para ela. E a gente fala intimamente: ai meu Deus, eu seria tão feliz se eu tivesse uma pessoa que, se eu estalasse os dedos, seria aquela pessoa perfeita na minha vida, que fizesse tudo que eu gosto, aquela alma gêmea. E é tão engraçado porque a nossa vida, nós vivemos e parece que a gente não acha essa alma gêmea, mas a gente acha uma algema. Está quase ali, né? Faltou uma ou outra letra, mas a gente acha. E o terceiro ponto, relativamente materialista, que dizemos que a nossa felicidade poderia estar completa em vida, seria a ausência de doenças físicas. Ah, se eu tivesse uma saúde de ferro, eu faria de tudo, eu viveria no limite, eu gozaria, aí eu seria feliz. Todos esses 3 pontos da nossa vida giram em torno de uma felicidade utópica que nos fazem pensar que seríamos relativamente muito mais felizes do que a vida que temos. E parece que a nossa vida, quando vivida, a exaustão, principalmente nesses 3 pontos, nós nos encontramos com certas frustrações. Justamente porque em nenhum desses 3 pontos a gente está completamente satisfeito. E às vezes nós temos problemas nos 3. E se alguém aí mentalmente gritou bingo, tem problema nenhum, não. A gente pelo menos se entende, sabe onde está para saber para onde é que vai. Obviamente que esse sentimento de frustração, de infelicidade, de dificuldade, muitas das vezes nos empurra para um contexto religioso. No nosso caso, a gente busca numa religião racionalista, numa religião que nos dê um conceito filosófico e que traga consequências morais para a nossa vida, para que a gente se sinta melhor, para que a gente aguente mais um dia, para que a gente agradeça pela dificuldade. E o Espiritismo nos esclarece, por meio da sua lógica, por que é que vivemos a vida que temos. Obviamente que na nossa imaturidade a gente não sabe lidar completamente bem com essas frustrações. Por isso mesmo, não somente buscamos uma religião que nos traga um consolo à alma, mas também tomamos posturas psicológicas na vida que nos causam até uma certa estranheza quando a gente para pensar. A gente, perante essa vida difícil que leva, começa a reclamar. E como a Lu falou, talvez aqui seja apenas uma reflexão para a gente pensar das pessoas que a gente conhece, porque ninguém aqui talvez reclame da vida. E entraremos agora justamente no tema que vai ser tema da reflexão da noite de hoje: viver sem reclamação. E talvez seja até uma reflexão que nos leve a pensar se a nossa postura em vida, ela está uma postura compatível com a vida que a gente está levando e com a nossa postura psicológica na vida que a gente tem. Claro que para a gente saber se a gente reclama, a gente precisa se analisar, mas se analisar também com uma visão espírita. Por isso eu vou trazer a primeira questão para a gente pensar. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Pode o homem se melhorar na vida e se ver livre das tentações, em algumas traduções? E a gente começa a pensar, para que se a gente deve se melhorar na vida, é porque quem nasceu aqui
tem um processo de aprendizado a ser percorrido. Há uma necessidade íntima na criatura para se melhorar, para sair fora dos problemas, das frustrações, das dificuldades, ou pelo menos encará-los de uma maneira diferente daquela que encaramos atualmente, reclamando, maldizendo e não agradecendo por tudo aquilo que nos acontece. E a resposta é mais ou menos assim. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Frase essa que foi passada à história como atribuída a Sócrates, um dos pais da filosofia, mas não foi atribuída a ele, porque na realidade não foi ele que disse. Era uma frase contida no pórtico da entrada do templo de Apolo, na cidade de Delfos. E a gente para pensar no significado desta frase que no Livro dos Espíritos foi proferida por Santo Agostinho, um dos pais da teologia católica. E ele, ao responder que nós deveríamos nos conhecer a nós mesmos, Kardec continua na pergunta, porque gostaria de saber como é que é o jeito prático de se fazer isso. E ele responde: fazei como eu fazia quando cá estava encarnado. Eu, ao me deitar, me perguntava intimamente se eu tinha feito tudo o que eu deveria de ter feito, se eu fiz alguma coisa errada que eu preciso repassar por aquela lição, se eu preciso corrigir algum caminho, e nós ficamos a imaginar como nós deveríamos nos portar na vida que nós temos, porque é necessário fazer um repasse no dia que nós tivemos, se esse for o retrospecto daquilo que analisaremos. Analisar um dia daquilo que a gente fez, para saber se fez tudo que poderia fazer de bem, ou se precisaria de corrigir alguma coisa que teria feito. Mas para nós, aqui, para que a gente não fique filosofando apenas sobre esses assuntos, nós devemos de pensar sobre a nossa própria vida. E faremos juntos aqui uma avaliação de um ponto da nossa vida que possa nos trazer uma certa avaliação de como cada um de nós se comporta. Falaremos aqui, por exemplo, do Natal de 2023. Não está muito longe, então a gente não tem desculpa para falar que já esqueceu. Natal de 2023 está logo ali. E a gente começa a pensar qual é a nossa postura. Primeiro, compreendendo que todo Natal a gente entra num clima psicológico, num clima afetivo bastante diferente. Nós ficamos assim mais sensíveis, mentalmente analisamos se aquilo que nós fizemos no ano foi tudo bem da maneira que gostaríamos que fosse, se a gente cometeu alguma gafe ou algum problema que precisa de uma corrigenda. Nós ficamos com aquela predisposição de achar que o ano que virá aí logo pela frente vai ser um ano um pouco melhor, porque nós vamos nos comportar melhor, porque nós tentaremos ser um pouco mais espíritas na essência de como se comportar. E a gente vai entrando meio naquele clima íntimo, mas não somente esse clima íntimo. Nós vamos também sendo bombardeados pelas informações que vêm externamente a nós. O comércio começa com aquela musiquinha, característica do Natal, todos os lugares mais ou menos enfeitam-se para demonstrar a data, e a gente se dá conta de que para nós como cristãos é uma data muito especial, a data do nascimento de Cristo, que foi colocada a história pela igreja como 25 de dezembro, mesmo que Jesus historicamente tenha nascido entre março e abril. Mas isso não é importante, o importante é nós sabermos que Jesus é o aniversariante do momento. E espírita, mais ou menos nessa época de Natal, começa não somente a ficar com aquela sensibilidade um pouco maior pela própria data, mas também vai ficando no clima de lembrar-se de que o aniversariante é o mais importante. E o espírita em si, ele começa a pensar: poxa vida, é Jesus que nasceu, então é Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite. Todos os dias a gente vai pensando, está chegando o nascimento de Jesus. E Jesus de manhã a gente já logo acorda, faz aquela oração. Chega à tarde, antes do almoço, também faz mais uma oração. À noite vai fazer evangelho no lar. Se morar em condomínio, evangelho do condomínio. Chama o pessoal junto. E nós vamos ficando naquele clima, né? O espírito em si, ele só pensa em Jesus todo dia, não é verdade? Como o pessoal está meio em dúvida, vocês mentem aqui,
e a gente fica aqui. Aí o espírita pensa o tempo inteiro em Jesus, não é verdade? Sim. É verdade. Nem lembra que tem Papai Noel. Mas pensa Jesus de manhã, à tarde e à noite. E vai entrando naquele clima. Mas ao entrar naquele clima, você observa que tudo no seu exterior, e nós somos criaturas assim, está mais ou menos na temática de Natal. E você pensa, poxa vida, eu também quero deixar minha casa com a temática de Natal. E um dos artefatos que são mais comuns na vida de quem gostaria de enfeitar sua própria casa é a árvore de Natal, né? A representação, como culturalmente, é colocada pela nossa sociedade. E às vezes nós recebemos como herança aquelas árvores que foram da nossa bisavó, e da nossa bisavó passou para a nossa avó, da avó passou para a mãe, e ela vem, via herança, a descarregar dentro da nossa própria casa. E sabe que eu sou do tempo, quando eu era um pouco mais criança, de que a árvore de Natal possuía os seus enfeites com aquelas bolas de vidro. Tem gente aí que sabe o que é bola de vidro de Natal, né? E eu lembro-me de que nessa época, quando eu era criança sempre quer ajudar, né? Quer ser útil, quer fazer. E a gente ia pegar aquela bola de vidro para tentar colocar. E era uma dificuldade tremenda colocar aquilo e derrubava a bola. Derrubava, partia aquele 1 milhão de pedaços de vidro e a mãe já começava naquele clima de não reclamar, porque a gente vai aprendendo desde cedo como é não reclamar dentro de casa, né? Clima do Natal, já começa aquela psicoterapia boa, com a cinta ou chinelo, e tá tudo certo. E a gente começa o Natal e aprender a não reclamar de nada, só agradecer, já naquela época. E a gente já começava aquilo e percebe que a árvore que veio passando de geração em geração, uma hora está no seu colo. E você observa aquela árvore meio capenga, meio complicada, mas mesmo assim não pode reclamar, tem que agradecer, porque é o nascimento de Cristo. E você pensa, poxa vida, estou entrando no clima, estou montando a árvore, eu vou deixá-la um pouquinho mais bonita, porque enfeitar o nosso exterior é parte da vontade interna que nós temos. E aí você pensa, eu vou deixar mais bonita essa árvore. Eu vou naquela lojinha de R$ 1,99, eu vou comprar um pisca-pisca para deixar bonito. Só que num mundo de provas e de expiações, só o nome a loja tem R$ 1,99, né? É apenas uma coisa de nome. Quando a gente entra e compra, a gente percebe que deve de ter mais uns 2 zeros aí no meio dessa conta. Mas a gente fica até feliz, vai, compra, enfeita, compra aquelas luzinhas do pisca-pisca, chega em casa, abre a caixa, se surpreende, porque você não consegue nem imaginar como é que aquelas 250 lâmpadas entraram ali. É uma coisa assim, depois que saiu não volta nunca mais. A gente tira, depois vai para um saquinho de supermercado, né? Mas está tudo certo. A gente começa a colocar aquela pisca-pisca na árvore, enrola bastante e liga na tomada, porque o próximo passo para nós é testar. E nessa época a gente vai prestando atenção no nosso comportamento. Observa também que até pisca-pisca no mundo de provas e de expiações, mesmo novo, quando a gente testa, tem uma lâmpada queimada. No mínimo, se a gente tiver sorte. Você coloca, observa, pagou caro, mas não reclama. Observa, agradece a Deus e tenta dar aquela virada na árvore para que ela coloque aquela lâmpada que ficou queimada virada para a parede, para que ninguém veja. Só que você fala, eu não estou satisfeito ainda. Eu quero deixar as coisas um pouco melhor. E para deixar melhor, a gente começa a refletir o que pode fazer nessa época de Natal. O mais importante na época de Natal é estar com quem a gente ama, obviamente. Aí a gente pensa, poxa vida, então eu vou convidar os parentes para vir em casa. Porque a gente passa o ano inteiro falando bem desse pessoal que é parente nosso, né? Depois a gente tem que entrar no WhatsApp para chamar para vir em casa. É uma maravilha, né? Mundo de família assim, que é só afinidade. Aí a gente chama, vem para casa, tal, e a gente logo deixa algumas regras, porque também é muito assim caracterizado, o espírito é muito regrado, coloca todas as definições da vida e fala, olha gente,
pode vir, cada um traz um prato, a gente combina, aquela coisa toda. Mas também fala assim, deixa muito bem frisado, mas por favor, apareçam 8 horas da noite em casa, porque eu não quero comer muito tarde, né? A gente com uma certa idade já tem um certo problema de digestão à noite, não quer ter uma noite muito mal dormida. Então o pessoal que venha cedo. E tá ok. Aí vai passando o tempo, chega o dia, tá lá o dia 24, a gente tá correndo atrás ainda dos últimos aprontando as últimas coisas, e de repente 6 horas da tarde toca a campainha. E você fala, não é possível, você olha no relógio, 6 horas da tarde? 6 horas da tarde. Você vai lá, quem tem interfone, olha pelo interfone pela câmera, quem não tem, olha pelo vitrô. E tá lá, quem é que tá lá? Não sabe? Só a sogra. A sogra chegou 6 horas da tarde, essa pessoa que a gente faz uma oração todos os dias, com muita felicidade, porque é alguém que ajuda a gente a evoluir, a ser bom. É um personal trainer espiritual, a gente agradece de coração. Aí você fala, que saudade. Ela entra e a primeira coisa que acontece após a passagem dela pela porta, ela vira-se para o lado e olha na sua árvore de Natal e lhe fala, você viu que tem uma lâmpada queimada? Por isso que a gente gosta, né, de sogra, ela ajuda a gente a ver que a gente precisa das coisas, né? E a gente fala, nem vi, acho que queimou agora, tá tudo certo, tal. Aí ela manda aquela segunda pergunta, você está cuidando bem do meu filho? Coisa que toda nora também ama. E você responde, claro, é uma maravilha, você até agradece, foi ela que deu para você esse anjo que está na sua vida. E ela logo lhe manda a terceira pergunta. Eu quero experimentar o que você preparou, para saber se você fez bem feito. E vai, e começa aquela coisa maravilhosa, porque ela experimenta, se tiver com muito sal, ela vai falar, se tiver com pouco, vai falar também, e se não tiver do gosto que ela acha que deveria, ela também vai reclamar. Só que a gente intimamente começa a ficar com aquele desconforto pelas relações que nós temos, e muitas das vezes nós não temos essa trava interna, que esse tormento íntimo fica apenas na nossa cabeça. E aí a gente bota tudo para fora daquilo que a gente tem dentro, começando ali naquele momento uma sessão de desobsessão tranquilamente. E começam, né? Obviamente, obsessor e obsidiado, de vez em quando troca, mas começa a briga ali mesmo. E a gente não se dá conta que às vezes, para que a gente possa se conhecer, a gente comece a se analisar. Poderíamos dizer até que Jesus teria dito uma coisa muito interessante. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. A boca fala aquilo que está cheio o coração. E é interessante que nós façamos uma avaliação do conhecimento de como é o nosso coração, e eu não estou falando coração, músculo cardíaco, coração é nosso íntimo, a nossa intimidade, a nossa forma de pensar, de ser e de se comportar na vida, mas analisando principalmente, observando a questão do conhece-te a ti mesmo, 919 de O Livro dos Espíritos, para que a gente se conheça analisando aquilo que sai da gente. Saber o que cada um de nós deposita no mundo através dessa porta que tem da sua própria alma, que é a sua boca, como a gente é intimamente. É um autoconhecimento, é uma autoavaliação. E se a gente prestar atenção, a gente se reconhece em muitas situações, principalmente sabendo que a gente precisa melhorar. Mas a gente reclama tanto da vida porque nada é muito do gosto que a gente tem, que a nossa personalidade fica até mais ou menos mudada. Virou uma forma de comunicação reclamar. Quem de nós não vai, principalmente quando mora, por exemplo, em condomínio, em prédio, essas coisas, né? A gente toma, permitam-me uma autoavaliação, porque eu mesmo moro em edifício, e a gente fala, meu Deus do céu, o elevador, que é aquele meio de transporte de quem mora em prédio,
em que a gente toma o elevador com aquelas pessoas desconhecidas, de várias pessoas que moram no mesmo local, e vez ou outra a gente encontra uns irmãos em Cristo que a gente adora, e começa aquela conversa naturalmente. Ei, mas hoje está frio, hein? Nossa, ninguém aguenta esse frio. E se não tiver frio, vai reclamar do calor. Ai, mas com esse calor também, não, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, fica suado. Não aguento mais, essa vida está muito difícil. E a gente vai reclamando. Se não der para reclamar da vida, reclama do governo. Se não der para reclamar do governo, reclama de Deus. Porque é culpa de Deus me colocou aqui. E a nossa personalidade molda a forma como nós nos comportamos na vida que temos. Poderíamos até nessa autoanálise colocar um pé até no Evangelho, numa passagem em que Jesus estava a caminhar numa praça com os apóstolos, discípulos, que com ele caminhavam, e observaram que havia à sua frente um certo burburinho, um cerco, ali em alguma coisa que acontecia, e viam ao longe que aquela população que lá estava reclamava de alguma coisa. Nossa, que cheiro horrível! Ai, meu Deus do céu, eu não estou aguentando. E perceberam que lá havia também um cachorro morto já há um certo tempo. Este mesmo cachorro morto, já num estado de decomposição cadavérica, exalava os cheiros naturais que seriam da decomposição da carne. E todo mundo que lá passava contribuía com o seu melhor. Ai, que cachorro, meu Deus, ninguém está aguentando. Ah, mataram ele porque ele comia galinha das vizinhas, tal. E cada um dava a sua contribuição melhor com aquilo que tinha dentro. Jesus, com a sua psicopedagogia muito natural, que era exalada pelo seu espírito, pela sua forma de se comportar, logo chegou perto do cachorro e disse: não há pérolas no mundo mais bonitas ou brancas do que os dentes deste cachorro. E nós somos mais ou menos assim. A nossa vista, se fizermos uma avaliação num comentário como esse, ela é talhada na habilidade de observar sempre aquilo que nos falta, sempre aquilo que não tem, ou sempre aquilo que para nós ainda não foi atingido. Olhar o belo de cara e dizer: poxa vida, isso daí para mim é o certo. É muito difícil. Nós, a semelhança dessa história da sogra que entra na nossa casa e olha a lâmpada queimada, fazemos exatamente a mesma coisa com tudo aquilo que nos cerca todos os dias. E essa é a nossa dificuldade, de observar o belo mesmo naquilo que muitos considerariam como incorreto, como feio, como errado. E por isso nós passamos a reclamar todos os dias. E é necessária essa autoavaliação para que a gente saiba como se comportar e não reclamar da vida que nós temos. Mas é claro que nós fizemos aqui um pequeno corte. Natal de 2023. Mas poderíamos fazer uma avaliação um pouco mais completa da nossa vida. Uma avaliação um pouco mais precisa daquilo que a gente viveu. Façamos juntos aqui um corte de idade, 12 anos de idade mais ou menos, pré-adolescência, aquela época em que os jovens, crianças, começam a ser bombardeados intimamente pelos hormônios do crescimento, da maturidade, que começa a transição entre a idade infantil e a entrada na idade adulta, a maturidade através das mudanças das cordas vocais, do crescimento de pelos, da sexualidade, tudo isso que é muito natural de a vida dessas criaturas que passam pelo processo de maturação. E obviamente que esse também momento é um momento muito característico e complicado para a relação pais-filhos, principalmente porque nós observamos que esses mesmos hormônios fazem parte de um equilíbrio químico na vida daquele que recebe, da criança, de um processo que traz muitos tormentos internos. A pessoa fica mais ou menos assim complicada, começa a observar que os pais que eram os seus heróis já não são tão heróis, de que quer começar a conquistar o mundo, fazer as experimentações muito naturais da época e viver sua própria vida. É muito natural aquela criança começar a querer experimentar. Por isso mesmo, as primeiras crises acontecem nesse momento. E obviamente que eu vou fazer aqui uma comparação, porque eu lembro da minha época nessa idade.
E eu não passava por muitas crises como os jovens atualmente passam. Porque eu nem tinha muitas escolhas, e talvez até os amigos aqui também não, porque já passaram por uma estrada, assim como eu também, porque eu tinha apenas 3 escolhas na vida naquela época. Era se eu ia usar conga, quichute ou bamba. Era o máximo das escolhas da minha vida. E obviamente que eu escolhia quichute. E vamos contextualizar para que o pessoal aqui não fique sem saber do que se trata. Quichute era mais ou menos assim, era um calçado preto, mais ou menos feito com pneu de caminhão, extremamente resistente. Você podia usar, desencarnar, encarnar de novo, continuar usando. Estava lá o quichute, tudo certo. Mas era um calçado também que não vendia em loja de calçados, vendia em feira de rua. Então, e eu lembro-me claramente, meu pai me levava para comer um pastel, uma caçulinha, domingo, e eu olhava. O café da manhã era o pastel com a caçulinha, e depois a sobremesa era o quichute, que estava pendurado na loja do lado. E levava o quichute para casa, não tinha nem caixa, vinha numa sacolinha de plástico. E eu pensava, meu Deus, agora eu vou começar a usar, né, esse calçado, esse quichute. Era coisa da época de quem já viveu bastante. E o quichute a gente punha, e ele tinha um cadarço, quem teve vai lembrar, que também não acabava nunca. Você começava a girar na perna, ele ia enrolando, chegava até no perispírito, o tamanho daquele cadarço. Mas era moda na época, e muito bacana, e toda aquela molecada usava isso, e era o mais difícil que a gente tinha que escolher. Por isso as nossas crises não aconteciam muito bem naquela época. Mas como eu fico impressionado dos jovens de hoje, com 12 anos, como são. As dificuldades, a falta de objetivo, tem tudo, tem de tudo, mas ao mesmo tempo um vazio existencial íntimo que leva ao abarrotamento dos consultórios de psicologia por crianças nessa idade, com ideação suicida, com falta de objetivo, coisas que na nossa época a gente nem sabia que existia, que nem era possível. E essas são as crises, e até podemos perceber que as crianças dessa época começam a sua vida não somente de conflitos, mas também de muita reclamação, porque nunca está bom. E o jovem nessa época de 12 anos começa a pensar, se não está bom hoje, pode ser que vá melhorar. E vai melhorar mais ou menos com 15 anos. Porque sempre 15 anos é uma idade intermediária entre poder começar a experimentar um pouco da vida, mas também sair fora um pouquinho daquela vida de criança. E nos 15 anos, quem chega, obviamente, porque toda idade chega, é uma idade que a gente é meio nada, né? É uma idade limbo, porque você também está no meio do caminho, não é mais criança, mas também não é adulto. Não é criança, está começando a ficar com as vozes meio naquelas tonalidades variáveis, também não tem seus recursos financeiros, porque não pode fazer nada, não trabalha, está ainda na escola, e começa a pensar, poxa vida, mas eu quero experimentar essa vida, a vida está aí, eu preciso conhecer o que é a vida, eu preciso viver do jeito que eu quero. Olha para dentro de casa e fala, eu não sei como eu sair dessa gente que está aí. Eu não aguento mais essa casa, quando eu sair dessa casa eu vou viver do jeito que eu quero. Quem de nós não falou isso? Da vã ilusão de que a coisa seria um paraíso na terra, depois que a gente saísse fora daquele antro de gente estranha que a gente falava, esses meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus. Mas faz parte da nossa evolução, da nossa melhoria. Enquanto isso a gente vai reclamando. Mas também é uma época tão legal. Nessa de 15 anos, falo por mim, recuando minha memória lá para trás. Época em que a gente fala, nossa, primeira namoradinha, era uma beleza, era uma inocência, ao mesmo tempo que a gente queria tudo para pegar na mão 6 meses. Era uma dificuldade. Depois o selinho, mais 1 ano e meio. Mas estava uma maravilha. A gente até gostava, escrevia cartinha, perfumava carta. Vocês lembram disso daí? Vocês faziam? Faziam, né? Aí a gente fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Era a única coisa que a gente não reclamava daquilo que vivia.
porque era muito bom, era muito legal. E a gente falava, meu Deus do céu. E agora a gente volta para os jovens de hoje. Os jovens de hoje ainda com aquele sentimento cheio de tormento, com aquela vontade de experimentar a vida, e também conhecem os seus primeiros namoradinhos e namoradinhas, como é muito natural. Só que hoje é um pouco diferente. E imaginemos a seguinte situação daqueles que têm filhos de 15 anos, que chegam para os pais no final de semana ou antes de iniciar o final de semana. Pai, faz o seguinte para mim aí, preciso de uma ajuda. Que é, meu filho? Eu vou sair com a minha namorada esse final de semana. E o pai se enche de orgulho e fala, meu Deus, ele está começando a virar um homem. Que coisa maravilhosa. Eu vou até ajudar esse menino a sair para ele poder levar sua namoradinha e eles conhecerem-se melhor, tal. O pai começa a viajar naquela história antes mesmo do filho abrir a boca. E ele lembra-se até do tempo em que ele saía com a sua namoradinha naquela época, que a levava para o parque dar uma volta a pé, comprava um picolé de R$2 na sua época. Nem sei se tem picolé de R$2, mas a nossa memória nos atrela a coisas como essa. E aí logo vem o menino para acabar com todo o sonho que o pai sabia. Antes mesmo do menino falar, o pai fala, quer que eu te ajude, meu filho? Eu te dou R$10 para você sair. E o filho já olha com aquela cara de felicidade, obviamente, para seu pai, que nada sabe no seu conceito. E o filho logo diz, pai, não tem nada disso. Me empresta aí 500, por favor, que eu quero sair. E o pai começa novamente aquela sessão de obsessão, desobsessão, natural do pré-final de semana. E diz que ele está ficando louco, porque na época dele não era assim, porque o pai dele nunca fez isso. E aquela conversa que todo mundo faz há muito tempo. Mas ele diz, mas onde é que você quer ir com esse dinheiro, meu filho? E ele responde, pai, é o seguinte, eu quero levar minha namorada para um restaurante. Mas que restaurante é esse? Pai, restaurante japonês. E sabe que eu fico até impressionado, porque os jovens de hoje são todos mais ou menos assim. Eu fico até impressionado porque eu imagino que são todos espíritos que fizeram um monte de coisa errada no Japão, desencarnaram e nasceram na nossa família. Não pode. E para ter esse gosto de comida japonesa, a gente que foi na nossa juventude, que a gente foi curtido a arroz, feijão, farinha e ovo. Imagina chegar para a namoradinha, vamos comer comigo um arroz, uma farinha, um ovo? Acaba o namoro na hora. Não dá. Mas a gente fica pensando que, poxa vida, que época difícil. E aí começa a briga do pai, às vezes não dá para sair porque não tem recurso, porque é complicado. E a gente continua reclamando da vida que está muito difícil. O melhor mesmo seria entrar na casa dos 18 a 21 anos, já mais ou menos adulto. Nossa, eu pensava assim. Que maravilha poder ficar adulto, ser uma pessoa que pode tomar suas decisões, tirar carteira de habilitação, poder fazer o que quiser com a sua vida, entrar em lugar proibido. Nossa, eu tinha isso, né? Entrar em lugar proibido. Hoje em dia parece que inverteu, né? O lugar proibido vem para dentro de casa e os pais que têm que fazer aquela contenção, porque está tão complicado, tão naturalizado, que eu até estranho. E olha que eu não estou tão acabado assim, não estou tão velho. Mas a gente pensa como as coisas mudam. Mas é aquela época também que a gente não tem nada, é o início de trabalho, está naquela variação entre um pouco de trabalho, um pouco de estudo, sempre o percentual que varia a depender da pessoa, mas a gente sempre reclama tudo, porque é difícil, porque é complicado, e quem sabe tem uma esperança de que o futuro vai ser melhor, vai ser diferente, vai ser mais caprichado, e a nossa vida vai ser um pouco mais feliz. E a gente espera, naturalmente, fazendo o melhor que a gente pode para que a vida seja naturalmente mais feliz. Mas a gente está mais ou menos naquela época também em que a gente começa a trabalhar, tem um pouco do próprio recurso e entra nas chamadas épocas do financiamento. Financiamento de moto, financiamento de casa, financiamento de carro. E às vezes financiamento assim, 415 reencarnações e está tudo certo. Coube no nosso salário, a gente põe. Se não couber,
deixa de fora. E vamos vivendo mais ou menos aquela vida difícil, com falta de recurso, com dificuldade, mas tentando, quem sabe, fazer alguma coisa diferente. Nessa época não está bom. Quem sabe mais para frente melhora. E aí a gente vai começando o nosso voo da vida, em que a gente decide o que vai fazer para o futuro, todos os dias como serão. Escolher profissão. Eu paro para pensar a dificuldade que não é uma pessoa parar, um jovem, refletir e escolher o que é que quer fazer o resto da vida. A dificuldade com a falta de maturidade e a escolha que tem que ser muito bem tomada. Mas essas dificuldades que são naturais da nossa própria vida também nos levam a escolhas e vivências daquilo que o nosso íntimo diz para seguir. Idades entre os 19 aos 35, aquele início de maturidade, de financiamento e de vida. E se a gente chega mais ou menos no final dessa rampa, com 35 anos e não ainda encontrou essa criatura maravilhosa que nós conhecemos como nossa tampa da panela, você começa a virar assunto de família. Porque 35 anos já está com uma certa idade, já está mais ou menos madurão. Nas festas de família o pessoal não fala oi, tudo bem. Fala, não casou ainda? Ou não vai casar, não? E a gente logo gosta, né, de ser interpelado por esses parentes maravilhosos que a gente tem com uma questão de foro íntimo tão complicada como essa. E às vezes a gente não quer, ou não é na hora. Hoje tem coisas que a gente coloca como prioridade e tá tudo certo. Mas tem gente que encontra a sua tampa da panela. Que hoje está tão fácil também, tem até aplicativo, tem umas coisas tão modernas, né, para dar uma força para esse pessoal que tá mais ou menos assim naquela carência, que a gente encontra. E encontra a pessoa e começa a viver a vida. O começo é uma maravilha, aquele apaixonamento delicioso. Aí começa a viver uns meses com a pessoa, uns anos, vira espírita, começa a estudar, começa a aprender que de repente a gente pode casar com uma pessoa que a gente tem que acertar alguma contenda. Logo percebe numa avaliação que você acabou casando com o seu obsessor. E tá lá, né? E a gente tem que cuidar disso aí, né? Porque lei da ação e reação, a gente fica até triste desse negócio de conhecer, né, o espiritismo. Mas é interessante que nós vamos nos aclarando pelo nosso pensamento. E a gente pensa, poxa, a vida ainda não tá bom. Melhor mesmo vai ser, e começamos dos 35 aos 55. A gente já deixou de pagar algumas coisas, já pagou fogão, já pagou geladeira, máquina de lavar roupa, mas ainda tem algumas coisas penduradas. Casa ainda vai longe. Aí a gente pensa, poxa vida, para ser feliz mesmo, para deixar de reclamar, para achar que a vida está um pouco melhor, talvez o bom mesmo seja ter filhos. Ai, que maravilha, acho que vai ser. Trazer uma felicidade para dentro de casa, uma alegria. Dizem que o filho é uma alegria para dentro de casa. E você vai e se arrisca nessa aventura maravilhosa. E fala, meu Deus, que maravilha, nasce. Quando nasceu, a gente sente um amor que nunca tinha sentido na terra, dizem aqueles que têm. Que coisa maravilhosa, se apaixona no primeiro olhar daquela criatura e começa até a comparar, mesmo no dia do nascimento. É a cara do seu avô, é a cara da sua avó, e cada um quer aparecer mais no começo do relacionamento com essa criatura. Mas obviamente que essa criatura vai crescendo, vai adquirindo certa personalidade que era característica do seu próprio espírito, vai trazendo algumas formas de ser que nós vamos logo identificando. E como espírita também começamos a avaliar, meu Deus do céu, esse menino deve ter saído do umbral para dentro de casa, certeza, porque obviamente todos somos criaturas com certos problemas, e criaturas difíceis que têm relacionamento conosco precisam, obviamente, da nossa ajuda para começar a entrar num processo de aquisição de dignidade um pouco melhor da sua própria vida. A gente até se esquece que Jesus teria dito que se a nossa musculatura do ombro é forte, significa que a nossa cruz também é compatível com aquilo que a gente tem que carregar. Mas a gente reclama porque é difícil, porque é complicado, porque poderia ser melhor.
E a gente começa a pensar que talvez a vida seja tão difícil, já foi mais ou menos metade do caminho de muita reclamação e muita dificuldade. Mas a gente ainda tem esperança, que pode ser melhor, que pode ser mais maravilhosa a vida, mais bacana, e logo pensa, entre os 55 e 65, talvez a gente adquira a felicidade. É uma época muito complicada também, porque observamos que a culminância dessa época entre os 55 e os 65 é justamente aquele período em que a gente encontra o paraíso na terra, a aposentadoria. Quem chegou na aposentadoria sabe a maravilha que é, né? A gente já se sente até especial, ganha bem, dá para comprar tudo, na farmácia, né? Pelo menos, todos os medicamentos, compra tudo, é dor para tudo quanto é lado, e tá tranquilo, fica feliz, agradece a Deus de ter aposentado no Brasil. Olha, eu não sei nem se eu vou aposentar, porque esse sistema de mudança de aposentadoria, né? Cada governo muda um negócio bom, né? E a gente, parece que é assim, né? A gente vai trabalhando, morre, volta de novo, e aí continua trabalhando, aí aposenta. É uma maravilha, né? Fator previdenciário, tem até um nome chique, né? A gente fala, é uma maravilha aqui. Mas a gente chega nessa época e às vezes quando atinge, até sente uma certa euforia, uma certa felicidade, para até um pouco de reclamar, pelo menos nos 2 meses iniciais. Porque fala assim, poxa vida, aquela cara de férias, não sei porque essa correria toda de todo mundo, eu não sei porque esse pessoal não para, meu Deus, bem que poderia ser melhor. Só que permitam-me também até agora uma certa avaliação, porque nós vamos entrar aqui na faixa entre os 65 até 75, 85 e com a culminância dos 2 pezinhos na rampa de lançamento. E a gente começa a pensar, poxa vida, também é uma época muito complicada, bacana, só que eu gostaria de fazer assim, uma certa homenagem às mulheres, porque eu acho maravilhoso. As mulheres na vida realmente acho merecedoras da nossa gratidão. Primeiro porque gestam em seu íntimo toda a humanidade do futuro. Eu tiro o chapéu porque, gente, se Deus falasse, olha, vocês homens vão ser responsáveis pela gravidez e pela gestação, tá ok? Ó, se dependesse de mim, a humanidade acabava em 2 semanas. Imagine um ser... Para imaginar como vai sair naturalmente de um organismo, nunca mais. Mas nós também observamos que o comportamento feminino é muito mais amoroso do que nós, os homens, que ainda somos muito complicados. Mas nessa época, entre os 65 e 75, se você encontrou a pessoa que você fala assim, eu vou seguir com essa pessoa na vida, né? E já está com essa certa idade, meio madura... E eu também agradeço às mulheres porque elas, culturalmente, elas já têm uma postura na vida muito melhor e mais proativa do que os homens. Naturalmente, desde cedo elas já cuidam da casa, arrumam, organizam a educação dos filhos, são todas multitarefas. E é muito bacana de se observar e também muito interessante para nós que um dia também seremos mulheres numa próxima reencarnação. E o homem ainda é muito monotarefa, é muito limitado, é muito difícil. E nessa época que ele está aposentado é pior de tudo. Porque a mulher está lá trabalhando, fazendo as coisas. E ele, como está aposentado, tranquilo, não faz muito, ele começa a pensar, já sei, eu vou virar fiscal dela. O que ela fizer, eu vou ficar observando se está sendo feito bem feito. Eu sei que aqui ninguém passa por isso, mas a gente conta os causos do pessoal daí de fora. Aí a mulher vai lá, ela liga o interruptor. Se demorou muito, ele vai lá e desliga e fala que a energia está cara. Se ela está preparando o alimento, ela deixa o fogo ali ligado 2 segundos, ele vai lá e fecha a torneirinha do gás. E fica aquela coisa maravilhosa, né? Que toda mulher agradece a Deus de ter um anjo da guarda assim, encarnado para ajudar, para fazer uma maravilha. Né? A gente sempre gosta, como espírita, bom demais. E a gente pensa, meu Deus, eu não vou reclamar, mas reclama. E o tempo vai passando. E não é que chega o dia que a gente coloca os 2 pezinhos na rampa de lançamento e só fala com Deus todos os dias, né? Está na hora de eu ir embora.
Mas a gente, nesse momento, começa a fazer reflexões acerca da nossa própria vida, de tudo que viveu, de tudo que passou, para ver se fazer um balanço, né? Para saber se tudo valeu a pena, se tudo está certo. E chega numa conclusão que é complicadíssima, principalmente nessa idade. Nossa, bom mesmo era quando eu era criança. E é uma conclusão que às vezes a gente chega prematuramente até. E tem um misto de tristeza nisso tudo, porque a gente passa a nossa vida toda a reclamar exatamente daquilo que vivencia, de todas as experiências, de todas as dificuldades, de todo o caminho em si. E esquece-se de que tudo tem um certo sabor de aprendizado para nós. A nossa vida em si é um processo educacional em que a gente tem que sair melhor daqui, melhor do que entrou. Sair melhor, mais feliz, mais caridoso, mais gentil. É o processo de aprendizado. Apesar de tudo isso que nós chamamos vida, das dificuldades que vivenciamos. E é muito natural e é sábio da nossa parte observar que a gente precisa de agradecer tudo isso que a gente vivencia, principalmente de difícil. Compreendendo que nós temos que observar como nós nos comportaríamos na vida, apesar das dificuldades. Lembrando daquela questão 625 de O Livro dos Espíritos, que para nós é essencial. Qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? E a resposta? Jesus. Se Ele para nós é o nosso modelo e guia, necessário é que nós tomemos uma postura na vida de tentar seguir seus caminhos. E todos nós, nas nossas dificuldades, nos esquecemos de agradecer pelo aprendizado. Nós não compreendemos, na essência, que o mais importante desse caminho que chamamos vida, que estamos trilhando, é observar e aprender a viagem toda, e não necessariamente o destino no qual todos nós estamos destinados a um dia chegar, e todos lá chegaremos. Assim, se de repente alguém aí está com alguma dificuldade íntima, alguma mágoa mal digerida, pensando naquele momento difícil que está vivenciando, utilize-se desses exemplos para pensar que talvez vale a pena se comportar de uma maneira positiva na vida, agradecendo tudo pelo que a gente passa e compreendendo que tudo tem uma função, que é uma função de aprendizado do amor. Assim, meus amigos, como tudo que é bom chega também ao fim, momentos como esse também precisam trazer a sua gratidão. A sua gratidão pela possibilidade de nós passarmos alguns minutos aqui a viajarmos na memória da nossa própria vida, a avaliarmos o nosso íntimo e tudo aquilo que a gente já sentiu, às vezes de uma maneira um pouco imatura, com uma certa dificuldade de olhar naquilo que a gente presenciou e até das reclamações pelas quais a gente já passou. E começar, quem sabe, numa postura diferente hoje. Hoje é o dia de agradecer pela dificuldade que a gente vai receber amanhã, pelas pessoas difíceis que passarão no nosso caminho e a gente ainda escolher, eu vou fazer o bem na minha vida, eu vou ser uma pessoa melhor, apesar de tudo. E eu faço votos para que todos possamos semear esse amor de uma maneira prática, entendendo que o Evangelho para nós necessita de ser vivenciado através de ações amorosas que fazem parte da nossa vida. E dessa maneira eu deixo aquele abraço já com um pouco de saudade. Rogo a Jesus para que numa próxima oportunidade nós possamos aqui novamente estar para refletir, para nos avaliar. E talvez até depois de todos esses minutos que cá estaremos, concluir que vale a pena mudar para melhor, se Deus quiser. Assim, meus amigos, eu deixo aquele abraço muito gostoso a todos e que tenhamos uma noite abençoada, mas não somente essa noite e as próximas semanas que virão, com muita boa vontade e, se a gente conseguir, sem reclamação. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Muito obrigada pela reflexão da noite. Com certeza nós vamos nos lembrar das suas palavras, né? Quando vier aquela vontade de reclamar de alguma coisa, que é muito rara,
né? Mas de vez em quando ela bate, né? Então que a gente se lembre que nós temos muito mais motivos para agradecer e principalmente que tudo que nos acontece, todos que se aproximam de nós ou nós nos aproximamos, existe um propósito, né? Que é sempre de aprendizado, são as colheitas que a gente tem que fazer, então não há motivo para reclamar. Então, nosso muito obrigado e até a próxima. A gente vai passar então a segunda parte do trabalho da noite, que é o passe. Aqueles que desejarem participar, né? Basta aguardarem sentados, que serão conduzidos. Quem não puder permanecer aqui no salão, fazendo suas orações, vibrando, nós pedimos que, por gentileza, saiam aqui pela porta lateral e, se forem conversar ali fora, que mantenham o tom de voz baixo, porque a casa é pequena e o barulho acaba, de fato, chegando até a câmara de passe e dificulta um pouco a ação da espiritualidade e dos médiuns também. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que está aqui conosco, nos auxiliando, nos amparando, e vamos expressar a nossa gratidão pelos momentos agradáveis que aqui passamos, pela reflexão que nós recebemos, que nós possamos realmente buscar nos autoconhecer para que identifiquemos o que é necessário ser transformado em nós, para que identifiquemos quais as mudanças de rota são necessárias para que a nossa vida possa fluir de uma forma mais positiva, para que a gente não recaia nos mesmos erros que trazem as mesmas consequências. Que Jesus, nosso mestre, nosso exemplo de moral, possa continuar iluminando as nossas vidas, mas que tenhamos consciência de que para essa ação é necessário que nós também estejamos receptivos, possamos ser solo fértil para o seu evangelho e que possamos praticá-lo no nosso dia a dia. Que o nosso retorno aos nossos lares seja em paz, que tenhamos uma excelente noite, que durante os momentos em que o nosso espírito esteja em desdobramento, nós possamos receber ensinamentos, possamos receber orientações que possam nos auxiliar durante o tempo em que estamos aqui nos relacionando. Que assim seja.